Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico feliz, pois você está conectado para ouvir a santa palavra de Deus, a Bíblia, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela, a Bíblia, vai transformar aquelas áreas que você sabe que precisa de transformação. Quer agora permitir essa transformação da palavra de Deus em sua vida? Esse é o momento que você tanto esperava. Você vai ouvir agora. Parte 4. Da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses, a alegria triunfante em meio às provações, às tribulações. Pense comigo. Você precisa saber caminhar com Jesus Cristo e os Theos Soter. É a melhor coisa que pode acontecer em sua vida, pois ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, é o caminho, a verdade e a vida. Só ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, sabe o caminho de volta para casa, a pátria celeste. Nunca abra mão de sua intimidade e o seu pleno conhecimento. Epignoses com Jesus Cristo e os Theos Soter. Essa é a sua maior riqueza. Os cristãos são o povo mais rico do mundo e ainda mais o mais poderoso do mundo em Jesus Cristo e os Theos Soter. Quero que você pense nisso. Eu não estou perguntando se você é wesleyano, assembleano, batista ou presbiteriano. Eu só quero saber de uma coisa. Você nasceu de novo em Jesus Cristo e os Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador? Quero saber a sua resposta. Filipenses, a alegria triunfante em meio às provas e tribulações. O apóstolo São Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículos 5 a 8, afirma que está cheio de entusiasmo com suas palavras de agradecimento. Fica conectado. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo ora e fica cheio de entusiasmo pela cooperação no Evangelho. Filipenses 1:5.
pela vossa cooperação, koinonia, no Evangelium, desde o primeiro dia, protos, até agora. Pense mentalmente. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo ora e fica cheio de entusiasmo pela segurança da salvação. Estou plenamente certo de que aquele que começou, eu a chamai, boa obra em vós, há de completá-la, epiteleu, até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Em terceiro lugar, o apóstolo São Paulo ora e fica cheio de entusiasmo pela estreita relação fraternal da igreja aos filipenses. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração cardia, seja nas minhas algemas, seja na defesa, apologia e confirmação do Evangelium, pois todos sois participantes da graça comigo. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Pois minha testemunha Martis é teós da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Vamos entender o que o apóstolo São Paulo está dizendo. O apóstolo São Paulo traz a igreja aos filipenses no coração. O apóstolo São Paulo traz os cristãos de Filipos no coração de três maneiras. Quer saber? Fica conectado. Primeiro, no sofrimento pelo Evangelium, ou seja, nas algemas. Essa igreja aos filipenses, como nenhuma outra, foi solidária ao apóstolo São Paulo em suas prisões. A igreja em Filipos foi um bálsamo para o velho apóstolo São Paulo nas suas horas mais difíceis. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Segundo, na obra, Paulo traz a igreja aos filipenses no coração. Segundo, na obra do Evangelium, ou seja, na defesa e confirmação do Evangelium. O apóstolo São Paulo foi tanto um apologeta quanto um missionário. O apóstolo São Paulo anuncia a verdade e a defendia diante dos ataques dos falsos mestres heréticos. A defesa apologia do Evangelium se refere aos ataques que vêm de fora, procedentes dos argumentos e assaltos dos inimigos do cristianismo. Pense mentalmente, o cristão precisa
está disposto a ser um defensor da fé evangélica e das razões da esperança que possui em Jesus Cristo e os Theos Soter. A confirmação bebaioses do Evangelion consiste na edificação que se opera por sua força aos que estão dentro da Igreja de Jesus Cristo e os Theos Soter. Você que está conectado me ouvindo, você pertence a uma igreja evangélica, já foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, no ministério da igreja. Ser igreja é muito importante. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo traz a igreja aos filipenses no coração de três maneiras. Primeira maneira, no sofrimento pelo Evangelion, ou seja, nas algemas. Segunda maneira, na obra do Evangelion, ou seja, na defesa e confirmação do Evangelion. Em terceiro lugar, na compaixão de Jesus Cristo e os Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A Bíblia diz em Filipenses 1:8, pois minha testemunha Martis é Theos, da saudade, Epipoteo, que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Coloque a Bíblia em sua mente. A palavra grega para saudade é espitalagon. Esse termo define as entranhas superiores, o coração, o fígado e os pulmões. Esplagion, saudade. Os gregos colocavam aqui o centro das emoções e dos afetos, esplaginon. Assim, o que o apóstolo São Paulo está dizendo é que suspira pelos cristãos de Filipos com a mesma compaixão de Jesus Cristo e os Theos Soter. Guarde isso em sua mente. Ele, o apóstolo São Paulo, os ama como Jesus Cristo e os Theos Soter. O amor que o apóstolo São Paulo, o apóstolo aos gentios, sente pelos filipenses não é outro senão o mesmo amor de Jesus Cristo. O cristão não tem outro sentimento que não de Jesus Cristo e os Theos Soter. Seu pulso, ou pulso do cristão, bate com o pulso de Jesus Cristo e os Theos Soter. O coração do cristão palpita com o coração de Jesus Cristo e os Theos Soter. O amor de Jesus Cristo e os Theos Soter passa por nós, aos nossos irmãos, a igreja. A afeição do apóstolo São Paulo pelos crentes filipenses era tão forte que era mais profunda
do que uma mera emoção humana. A afeição do apóstolo São Paulo pela igreja aos Filipenses era como a própria afeição de Jesus Cristo e os Theos Soter, por meio dele. A palavra saudade ou afeição usada pelo apóstolo São Paulo é a tradução literal de vísceras. Isso fala de fortes sentimentos íntimos que brotam das entranhas. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo traz a igreja em Filipos na mente. A Bíblia diz: dou graças, eucharisteon, ao meu Theos, por tudo que vos recordo, mineia de vós. Filipenses 1:3. Pois minha testemunha Martis é Theos, da saudade epipoteu que tenho de todos vós na terna misericórdia espalagion de Jesus Christos. Filipenses 1:8. A Bíblia diz, eu acredito, a recordação é uma faculdade da memória. A recordação é uma faculdade da memória. Os cristãos de Filipos povoavam a mente do apóstolo São Paulo. Os cristãos de Filipos moravam na mente do veterano apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo sente saudade desses irmãos com tamanha intensidade que chega a dizer que os ama com o coração de Jesus Cristo e os Theos Soter. A palavra grega traduzida por pense no versículo 7 de Filipenses 1 é porneon. É usada pelo apóstolo São Paulo 23 vezes nessa carta. Pense. Porneo. Eu fico pensando, essa palavra porneo significa mais do que simplesmente afeição ou reação emocional. Ela vai fundo, mostrando uma especial preocupação baseada nos melhores interesses das outras pessoas. Os cristãos de Filipos tinham um lugar todo especial no coração do apóstolo São Paulo. Porneo-pense significa uma combinação de atividades intelectuais e afetivas que tocam tanto a mente quanto o coração e conduz a uma ação positiva. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo traz a igreja em Filipos nas orações, fazendo sempre menção, fazendo sempre com alegria, súplicas
por todos vós em todas as minhas orações. Filipenses 1:4. E também faço esta oração, que o vosso amor ágape aumente mais e mais, em pleno conhecimento epignosis e toda a percepção. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Coloque a Bíblia, que é viva e eficaz, em sua mente. Quem ama, ora. A forma mais efusiva de demonstrar amor por alguém é interceder por ele. O apóstolo São Paulo jamais esteve tão ocupado a ponto de não poder se dedicar à oração. Ele, o apóstolo São Paulo, nunca esteve tão ocupado com a igreja a ponto de não ter tempo para Deus. Ele, o apóstolo São Paulo, jamais esteve tão envolvido com a terra a ponto de não ter tempo para o céu. O apóstolo São Paulo nunca separou o ministério da pregação do ministério da intercessão. Fica conectado à oração. Muitos benefícios advirão. Agora, quero que você fique atento para ouvir a oração cheia de fervor do apóstolo São Paulo, o apóstolo aos gentios, em Filipenses capítulo 1, versículos 9 e 10. E também faço esta oração, que o nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento epignosis e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Jesus Cristo. Coloque a Bíblia em sua mente. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Theos. Filipenses 1, versículo 11. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Essa oração do apóstolo São Paulo é, sobretudo, uma oração por crescimento. Em primeiro lugar, amor, mais amor. E também faço esta oração, que o vosso amor ágape aumente mais e mais, em pleno conhecimento epignosis de toda a percepção. Filipenses 1:9. A Bíblia diz, eu acredito. Já fez uma oração nesse sentido? O apóstolo São Paulo não escreve aos filipenses como a um povo que tem falta de amor e precisa rogar por ele, mas como um povo que possui amor e precisa fazê-lo crescer. Tão logo Lídia tornou-se convertida
a Jesus Christos Ios Theos Soter, ela abriu a sua casa para o apóstolo São Paulo. Tão logo o carcereiro de Filipe se converteu a Jesus Christos Ios Theos Soter, ele tratou do apóstolo São Paulo e abriu-lhe sua casa. Quando Paulo precisou sair de Filipos, a igreja em Filipos logo se envolveu com o apóstolo São Paulo no sentido de sustentá-lo financeiramente. Isso ela fez ao longo do ministério do veterano apóstolo. Em nossa condição de cristãos, há algo capaz de crescer sem limites: o amor, o amor, o amor ágape. É digno observar que o apóstolo São Paulo não pede prosperidade em suas orações, uma vez que eles, os cristãos filipenses, eram pobres, nem pede por livramento, uma vez que eles, os cristãos filipenses, eram perseguidos, mas o apóstolo São Paulo pede que eles avancem na escalada do amor ágape. Não há limites para o crescimento do amor. Pense nisso. Em segundo lugar, fique de olho na maneira que o amor vai crescer. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, epignosis e toda percepção. Filipenses 1:9. Quando perguntamos em que caminho o amor pode crescer mais e mais, a resposta é que o crescimento do amor é controlado e dirigido pelo conhecimento e discernimento. Ágape, o amor na feição de Jesus Cristo e Ios Theos Soter, interessa-se realmente pelo outro, deseja ajudá-lo, levá-lo ao alvo. Por isso, esse amor ágape precisa de conhecimento, de percepção clara da natureza e da situação do outro, percepção clara dos meios pelos quais, de fato, se pode ajudá-lo exterior ou interiormente. Quero que você se lembre disso. A palavra traduzida por conhecimento, epignosis, ocorre 21 vezes no Novo Testamento, sempre se referindo ao conhecimento epignosis das coisas de Deus, ou seja, é um conhecimento espiritual e teológico. Esse conhecimento tem 4 aspectos. Quer ouvir? Primeiro, esse conhecimento é o meio da salvação, pois salvação é descrita como conhecer a verdade. Em segundo lugar, o conhecimento epignosis é uma marca do próprio cristão. Em terceiro lugar, o conhecimento epignosis é uma das evidências do crescimento cristão. Em quarto lugar, o conhecimento epignosis é o estado do cristão que atingia a plena maturidade cristã em todos os níveis e sentidos. O amor ágape
é sempre o caminho do conhecimento das coisas de Theos. Quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amamos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dela. Se amarmos Jesus Cristo e os Theos Soter, desejaremos conhecê-lo mais e mais. Qual é o nível do seu conhecimento em Jesus Cristo e os Theos Soter? Em terceiro lugar, quer saber para o que o amor deve crescer? Para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:10. A Bíblia diz, eu acredito. Você precisa saber dessa verdade. O apóstolo São Paulo lista 3 razões pelas quais o amor ágape deve crescer em todo o conhecimento epignosis, em toda a percepção. Primeira razão, para os cristãos aprovarem as coisas excelentes. O discernimento deve levar os cristãos a escolherem as coisas boas e a rejeitarem as más. A palavra que o apóstolo São Paulo usa para provardes ou provar é dokimazo. Dokimazo é um termo para provar o metal ou a moeda com o fim de verificar se é genuíno, puro, sem mancha, nem falsificação. Dokimazo, aprovardes ou provar. Esse verbo provar, dokimazo, significa pôr sob teste e depois aceitar quando testado ou aprovar. Como termo comercial, dokimazo era usado para denotar o teste de moedas. As aprovadas eram dinheiro genuíno, não falsificado. O apóstolo São Paulo diz, e eu acredito, você é um cristão verdadeiro ou um cristão falso? O apóstolo São Paulo lista 3 razões pelas quais o amor ágape deve crescer em todo o pleno conhecimento epignosis, em toda a percepção. Fique de olho na segunda razão. Para os cristãos serem sinceros e inculpáveis. E sede sinceros e inculpáveis para o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:10. Um amor maduro desemboca em sinceridade e inculpabilidade. Se sinceridade tem a ver com a vida íntima, a inculpabilidade tem a ver com a vida pública. O apóstolo São Paulo usa um termo grego muito sugestivo aqui para descrever a palavra grega sincero. É eidikrites, usada pelo apóstolo São Paulo pode significar 2 coisas. Primeiro, pode provir de eite, que significa luz solar. Eilicrines, primeiro pode provir-se de
eike, que significa luz solar, e de krinein, que significa julgar. Ele, crines. A combinação dos termos descreve o que é capaz de passar pela prova da luz solar, o que pode ser exposto ao sol sem que apareça falta alguma. E ainda mais, sinceros, elicrenes pode derivar-se de eilein, que significa girar, girar, girar rapidamente, como quando se move uma peneira para tirar as impurezas. O ato de girar, girar e girar em uma peneira sugere a ideia de separar a palha do trigo. Se esse é o significado, então isso significa que o cristão está puro, isento de toda contaminação. A palavra grega sinceros, eilikrines, denota pureza moral e não ritual. Quero que você se lembre disso. O cristão sincero, eilikrines, não tem medo de ser exposto à luz da santa palavra de Deus, a Bíblia. Na língua portuguesa, o adjetivo sincero vem do latim sincero, que significa sem mistura, não adulterado, puro. E inculpáveis, Filipenses 1:10. A palavra que o apóstolo São Paulo usa para inculpáveis é aproskopos, dando a ideia de que o cristão jamais se converte em causa de tropeço para outra pessoa. Então, porque há muitos crentes que estão sendo pedra de tropeço para outros, creio eu que falta a conversão, é um falso crente. Assim, o cristão é em si mesmo puro, mas com amor e uma bondade de tal índole que atrai os demais à vida cristã e jamais causa repulsa. Esse é o verdadeiro sentido de estar em Jesus Cristo e os Theos Soter. Vamos caminhar. O apóstolo São Paulo lista 3 razões pelas quais o amor ágape deve crescer em todo o conhecimento epignosis e em toda a percepção. Agora, fica de olho na 3ª razão. Para os cristãos estarem preparados para a parousia, a segunda vida em glória de Jesus Cristo e os Theos Soter. Eu e você precisamos viver hoje como se Jesus Cristo e os Theos Soter fosse voltar amanhã. Eu e você vivemos hoje à luz da eternidade. Então, quando as pessoas morrem, deve se perguntar, não é o tipo de morte que se enfrenta, mas o tipo de ressurreição que se espera.
a esperança da parousia, a segunda vinda em glória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo Zios Theos Soter precisa nos motivar, nos levar à santidade, sem a qual ninguém verá Theos. No Novo Testamento, esse futuro é o elemento decisivo a qual se volta todo o pensar e o agir. A atualidade sempre é apenas caminho, inteiramente determinado pelo alvo, o esperado dia de Jesus Cristo Zios Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, virá. E a relevância total então será que a igreja de Jesus Cristo Zios Theos Soter seja pura e decorosa. No entanto, para sê-lo, então já precisa sê-lo agora. Em quarto lugar, quer saber como o amor deve se manifestar? Cheios do fruto de justiça. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Estamos a caminho da pátria celeste, a Nova Jerusalém, para prestarmos contas da nossa vida e não devemos comparecer diante de Jesus Cristo e os Theos Soter de mãos vazias, mas nos apresentar a Ele, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo e os Theos Soter, cheios do fruto de justiça, de kaiosine. De forma alguma, o apóstolo São Paulo vê naquele dia de Jesus Cristo e os Theos Soter a igreja pobre de mãos vazias diante do Filho de Deus, Cristo Jesus, mas Paulo vê a igreja de Cristo Jesus cheia do fruto de justiça. Pense nisso. A palavra grega justiça, de kaiosune, é tomada aqui no sentido de justiça prática, interna e não de justificação. Em quinto lugar, quer saber qual é a fonte do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Christos. Filipenses 1:11. O fruto de justiça é por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo e os Theos Soter. Não produzimos frutos por nós mesmos. O fruto não é produção própria da igreja. A seiva que nos faz frutificar é Jesus Cristo e os Theos Soter. Dele, Jesus Cristo e os Theos Soter, vem a força e o poder dinamis. O que existe de bom em nós é obra de Jesus Cristo e os Theos Soter. Em sexto lugar, quer saber qual é o propósito final da apresentação do fruto de justiça no dia de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Theos. Filipenses 1:11. O propósito final da vida do verdadeiro cristão é a glória e o louvor de Theos. Tudo vem dele, Theos. Deus,
por meio dele e para ele, Deus. Deus é o fim último de todas as coisas. O verdadeiro cristão não é bom porque pretende ganhar louvor, crédito, honra e prestígio para si mesmo, senão para Theos. O Pai, Theos, em Filipenses 1,6, está incessantemente trabalhando para a glória do Filho Jesus Cristo e os Theos Soter, e o Filho Jesus Cristo e os Theos Soter, no versículo 11 de Filipenses 1, está incessantemente trabalhando para a glória do Pai. Gostou e o que sentiu no que acabou de ouvir? Você sentiu que precisa mudar algo em sua vida? Você sentiu em que situações você precisa melhorar? Quer agora voltar-se para Jesus Cristo e os Theos Soter com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua vida, amando-o. E ainda mais, você quer entregar sua alma para Jesus Cristo e os Theos Soter salvar? No momento de decisão em Jesus Cristo e os Theos Soter, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Você ouviu? Parte 4, Filipenses, a alegria triunfante em meio às provações e tribulações da vida. Guarde a palavra de Deus, a Bíblia, que é viva e eficaz em sua mente e coração. Muitos benefícios advirão.